do Senhor, meus irmãos. Boa tarde, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, com saúde e vida, muita saúde e vida. E vocês, meus irmãos, como vocês estão? Eu queria agradecer você que já é inscrito nesse canal, convidar você a deixar seu like, a compartilhar a mensagem, meus irmãos. Meus irmãos, eu queria pedir a vocês que quando assistirem o vídeo, deixe o like, meus irmãos, porque fazendo assim, o YouTube vai estar notificando outras pessoas. Ele vai estar dizendo às pessoas que esse vídeo não é um vídeo irrelevante. Então eu queria pedir a você que está chegando agora, a deixar seu like, a compartilhar, ativar o sininho das notificações. Se você não é inscrito, se inscreva, me ajude para que esse canal venha crescer e mais almas, mais vidas venham a ser alcançadas através da palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito da ingratidão, meus irmãos, a respeito da ingratidão, que o coração do ser humano ele é enganoso, perceba, o ser humano é ingrato, por mais que Deus o abençoe em sua vida, para ele nunca é muito, nunca está satisfeito. Então perceba, meus irmãos, que hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito do rei Davi. Perceba que a palavra do Senhor nos diz que Davi, dentro da palavra do Senhor, ele é o único homem segundo o coração de Deus. Perceba, meus irmãos, que Davi foi ungido como rei. Chegou o tempo determinado por Deus dele reinar, mesmo ele tendo todas quantas mulheres ele quisesse ali no seu reino. A única onde ele não poderia ter feito tamanha covardia ele fez, que era Betseba, a esposa do seu fiel soldado, fiel servo Urias. Então perceba, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos diz que ela estava a se banhar e Davi, ele não deveria estar ali, ele deveria estar na peleja, ele deveria estar à frente, porque Davi era soldado valente de guerra, apesar dele ser rei, ele não deveria estar ali. Esse é o perigo, meus irmãos, de nós estar aonde nós não deveríamos. Nós não devemos, meus irmãos, dar lado para Satanás, para nossa carne. Nós sempre temos que estar perseverante na presença do Senhor, buscando, sempre buscando. E Davi, ali não era o lugar onde era para ele era para ele estar na peleja. Eu queria dizer para você, o seu lugar não é estacionado aí, o seu lugar é na peleja, pelejando, meus irmãos, porque perceba, meus irmãos, cada dia que passa, perceba que tristeza este mundo onde nós estamos vivendo. Os valores estão invertidos. As pessoas não valorizam mais o certo. Hoje em dia o certo é errado. Hoje em dia você pregar a verdadeira escritura, a palavra, é bobeira, é religiosidade, isso aí é coisas de homem, é usos e costume. E perceba, meus irmãos, devido Davi, ele está na hora errada, no lugar errado. Ele avistou a esposa de Urias, Betseba, se banhar e viu que ela era formosa, então mandou chamá-la. E perceba, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos diz que então ele se envolveu com ela e ela ficou grávida. Então ele, sem saber o que fazia, ele tentou de todas as maneiras fazer com que Urias se deitasse com sua esposa. Mas perceba que Urias, ele era fiel ao seu rei, que era Davi. Ele não foi, então, em nenhum momento, meus irmãos, se deitar com sua esposa. Então Davi maquilou em sua mente de matar Urias, sendo seu servo fiel, honroso, um soldado fiel a ele, que sempre estava nas batalhas, pelejando ao seu lado. Então perceba, meus irmãos, que depois que Urias foi morto, Davi pensou que estava tudo terminado, que ele poderia então ficar com Betseba, porque ela estava grávida de um filho seu. Perceba, meus irmãos, que de Deus nada se esconde. Eu queria dizer para você, às vezes você vê tanta injustiça, você passa por tantas humilhação, tanta afronta, você vê pessoas pintando e bordando e você pensa, meu Deus, será que Deus não está vendo? Mas eu queria dizer para você, perceba, que então Deus envia a Davi, o profeta Natã, e diz a ele a seguinte história. Diz a ele que um certo homem tinha muitas ovelhas, e uma outra pessoa tinha apenas uma ovelha. E até uma festa, um banquete, e esse homem justo foi lá, em vez de pegar uma das suas muitas ovelhas, foi lá e pegou a única ovelha dessa pessoa e matou ela para sua festa, para o seu banquete.
e perguntou então a Davi o que deveria ser feito com essa pessoa. Então Davi disse a ele, essa pessoa deveria ser morta, porque ele é covarde, ele é injusto. Então o profeta Natan disse a ele, essa pessoa é você. Meus irmãos, perceba que tapa na cara que foi numa hora dessa, quando o profeta Natan disse a ele, essa pessoa é você. Meus irmãos, eu queria dizer para você, de Deus nada se esconde, de Deus nada passa despercebido. Deus, ele vê tudo, não adianta você pensar que você está fazendo alguma coisa escondida. Eu queria dizer para você, Deus, ele está te vendo. Se você pensa que você está num motel com um amante, Deus, ele está te vendo. Se você compra, não paga, muda de cidade, Deus, ele está te vendo. Se você está tomando santa ceia indignamente, Deus, ele está te vendo. Seja onde você estiver, se você está mentindo, se você está adulterando, se você está se prostituindo, tomando ceia, a ceia do seu indignamente, eu queria dizer para você, de Deus nada se esconde, Deus está te vendo. Então perceba, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos diz que Deus disse a Davi, Davi se arrependeu, então ele ficou com Betseba, a criança nasceu, então Davi ficou muito triste, suplicou, chorou, se vestiu de pano de saco, se humilhou diante do Senhor, pedindo pela vida daquela criança. Perceba que depois que aquela criança morreu, não teve jeito, então Davi arrancou aquelas vestes e foi tocar a sua vida, mas Deus disse a ele que ele estaria perdoado, mas que a espada jamais sairia de cima da sua casa, de dentro da sua casa. Perceba, meus irmãos, que adiante, quantas desgraças, quantas coisas aconteceu na família de Davi, dentro da sua casa, no seu reinado, quantos desgostos, quantas lutas. Por isso eu queria te dizer, meus irmãos, não é porque Deus ele te perdoou dos seus pecados que não vão vir as consequências. As consequências, certamente, elas virão, mas Deus irá ter misericórdia da tua vida, porque Davi, ele continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. Deus não deixou de amar Davi, porque Davi reconheceu que não havia outro Deus, ele se arrependeu, se humilhou diante do Senhor, mas a espada nunca mais se apartaria da casa dele. Então eu queria dizer para você, não é, meus irmãos, porque nós se arrependeu e que as consequências não vêm. Porque vem, meus irmãos, vem. Porque Deus quer tratar comigo, com você. Deus, ele quer nos ensinar a ter bons modos, a ser um vaso de honra, não ser uma cisterna cística, um vaso rachado. Deus, ele quer fazer de você vaso de honra. E tudo que você plantar, certamente você vai colher. Deus, ele nunca vai interferir, meus irmãos, nas suas escolhas, nas suas decisões. Deus, ele pode interferir nos seus planos. Os seus planos ele pode interferir, mas nas suas escolhas de fazer o certo ou o errado, ele não vai interferir. E certamente tudo que você plantar, você vai colher. Perceba que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Deus disse para ele que por causa desse pecado que ele cometeu, a espada nunca mais apartaria de sua casa. Então eu queria dizer para você, meus irmãos, fique atento. É chegado as últimas horas sobre essa terra. Cada dia que passa sobre essa terra é um dia a menos na minha história, na sua história. E Jesus, ele não deixou escrito. A palavra do Senhor nos diz que nem Jesus deu os anjos, sabe? O dia e nem a hora em que Jesus ele vai voltar para buscar a sua noiva. A noiva sou eu e é você. Mas perceba, meus irmãos, não permita que Satanás venha arrancar da sua vida os valores. Perceba no mundo que nós estamos vivendo, dá vontade de vomitar. Aí você imagina como está Deus olhando de lá de cima. Perceba, meus irmãos, o que esse povo vem fazendo nessas festas da carne, esses carnavais de Satanás, onde eles homenageiam Satanás. E as pessoas se prostituem, a iniquidade, nada de braçada. Mas eu queria dizer para você que a justiça de Deus, ela vai vir.
Mas eu queria dizer para você, não tema, se você tem andado segundo manda a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, que te livra, te guarda de todo mal. Meus irmãos, não tema, o Senhor é na tua vida. Vai vir, meus irmãos, sobre a terra o jugo de Deus, mas Deus não vai deixar que nenhum mal, meus irmãos, venha destruir a sua casa, a sua família. Se você é uma pessoa temente a Deus, que obedece a sua palavra, que vive a sua palavra, que vive vida santa, e diz não para as iniquidades deste mundo, para a prostituição, para as ofertas de Satanás, que hoje em dia as pessoas, o ser humano, meus irmãos, não faz questão nem de esconder. Meus irmãos, a cada dia que passa, está se cumprindo o que Deus deixou escrito na sua palavra. Então eu queria dizer para você, guarda o que tu tens, para que ninguém venha roubar, meus irmãos. A paz do Senhor, que Deus continue abençoando sua vida poderosamente. Meus irmãos, porfiar e entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é a porta que conduz à perdição, e muitos serão os que entrarão por elas. Então eu queria dizer para você, meus irmãos, fica firme, a paz do Senhor. Se você chegou até aqui, deixa seu like, meus irmãos, deixa seu like, compartilha essa mensagem para que mais almas venham a ser alcançadas e o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado, meus irmãos. A paz do Senhor, fiquem com Deus.